Olá, a notícia está de volta com a senadora Marina Silva. Senadora, eu queria falar um pouquinho de economia com a senhora, porque o cenário esse ano no Brasil está se agravando, né? A presidente Dilma Rousseff está discutindo uma eventual mudança na política econômica, no time, uma reforma ministerial. Eu queria entrar em alguns detalhes com a senhora, porque a senhora é um nome sempre lembrado para disputar a presidência da República no ano que vem. No Datafolha apareceu em segundo lugar agora na última pesquisa, a presidente Dilma caiu de 51 para 30 e a senhora foi de 16 para 23%. A senhora cresceu no Datafolha, acho importante ouvir a senhora a respeito disso. A inflação brasileira está rodando em 6,5% ao ano. O Banco Central está correto ao elevar a taxa de juros, na sua opinião? Bem, se a gente fizer apenas a pergunta assim, está correto ou não está correto, acho que a gente tem que ver por que estamos agora, não é, com essa situação em que já estamos ultrapassando a meta de inflação. É o teto da meta. O centro da meta de inflação. Né? E, no meu entendimento, isso tem a ver com os erros cometidos a partir de 2008. Em 2008, algumas medidas foram tomadas, não é, que deram respostas importantes. Todavia, não é, a promessa de crescimento econômico que foi feita durante a campanha, não é, que se tentou manter a qualquer custo e a qualquer preço, fez com que se negligenciasse a meta de inflação. E criando, inclusive, mecanismos, subterfúgios para controlar a inflação de forma artificial, né, como várias ações aí em relação a combustíveis, transporte. Adia aumento de tarifa, Exatamente. Seguro, então, tem algo que foi, não é, praticado que nos levou a essa situação em que nós estamos hoje. Então não é correto elevar os juros agora? Agora, se você parte do princípio de que vai elevar juros, que é um dos meios de controlar a inflação, sem reduzir gasto público e continua a farra da governabilidade com base em distribuição de nacos do Estado para supostos aliados, que nós já estamos com 39 ministérios, não é? Então, se a política econômica não considerar todos esses erros que já foram praticados e o olhar do governo for sempre nas próximas eleições, em lugar de cuidar para que os ganhos da política econômica que vinha do governo Fernando Henrique, do governo Lula, sejam mantidos, não vamos ter os resultados. A senhora é a favor de mais austeridade nas contas públicas? Com certeza, mais austeridade, inclusive acabando com essa governabilidade com base em distribuição de nacos do Estado. Onde vamos parar? Já temos 39 ministérios. A senhora acha que devia ter quantos ministérios no Brasil? Eu acho que tem que ter os ministérios que são necessários para o atendimento dos serviços que o Brasil precisa. Mas um presidente consegue gerenciar 39 ministros? A senhora foi ministra, a senhora sabe como é que é difícil conseguir um espaço na agenda do presidente que já tinha bastante ministro. Tanto não consegue gerenciar que está aí as ruas dizendo que não suporta mais a precariedade dos serviços. Devia reduzir para quanto? O uso... Bem, eu assim de chofre não vou dizer porque eu não estou aqui fazendo uma reforma política, mas com certeza não pode ser 39, como cada partido que vai para a base tem que se inventar um ministério para aplacar a fúria por cargos dentro do governo. Isso, o PSD tem que criar uma pasta. E por isso que eu digo que tem que ter uma agenda, não é, para que o alinhamento político, a governabilidade, ela aconteça em bases programáticas. E essa era a grande chance de uma agenda que colocasse o Brasil em perspectiva. O que precisamos fazer para não perder os ganhos da política econômica? O que precisamos fazer para não perder os ganhos da política social? O que precisamos fazer para corrigir erros históricos que estão aí há décadas em relação aos serviços de saúde e de educação, não é? Ao estabelecer essa agenda e todos assumindo o compromisso, independente se é PT, se é PSDB, se é PMDB, que está no governo, a agenda tem que ser implementada. A Alemanha funciona dessa forma. Os vários países funcionam com essa ideia de uma agenda estratégica. Senadora, por exemplo, a senhora esteve lá no Senado, a Comissão de Assuntos Econômicos discute isso muitas vezes. Um projeto que dá autonomia legal ao Banco Central. A senhora tem simpatia por isso ou acha que tem que ficar como é hoje, em que essa autonomia ela é delegada, ela é uma delegação que o presidente dá, ela é política e não é legal? Eu já respondi essa pergunta num outro programa seu, dizendo o seguinte... Eu estou esquecido. Dizendo que
não precisa essa institucionalização. O Banco Central já é autônomo, diferentemente da Argentina, que tem todo um manejo e que já mas não... a presidente Dilma faz pressão sobre o Alexandre Tombini e o presidente Lula fez sobre o Henrique Meirelles. Mas eu acho que o Banco Central tem a sua autonomia, não precisa dessa institucionalização. Se os instrumentos de política macroeconômica funcionarem corretamente, nós teremos um Banco Central que é autônomo do ponto de vista da prática, sem precisar necessariamente entrar num debate no Congresso sobre institucionalizar a autonomia do Banco Central. Mas ele deve agir com autonomia. O câmbio flutuante, ter as reservas, o superávit primário e o controle de inflação. Abandonou-se a meta de inflação no Brasil em função da saga que se criou, não é, de política de curto prazo para alongar o prazo dos políticos. Essa política de desonerações setoriais que a senhora falou que começou de 2008 para cá, por exemplo, um incentivo para a EPI, para a compra de carro, para uma indústria aqui. Muitos críticos dizem que teria sido muito melhor uma redução geral de impostos na economia do que uma coisa setorial, em que você permite que você atenda quem tem mais poder de pressão. A senhora tem simpatia por uma política de desoneração setorial ou a senhora acha que deveria ser uma redução de impostos geral? Eu acho que a gente perde a grande chance de fazer a reforma tributária nesse país, que é tratar as coisas de forma estrutural. Não é? Assim como se perdeu a chance de fazer a reforma política, de debater as questões à altura das exigências que o país está vivendo, não é? E cada governo que entra, não é, com 80% de popularidade, não sei quantos por cento de popularidade, para que serve a popularidade se não for para ser investida naquilo que interessa? Para que nos momentos de queda de popularidade não seja pelo que não se fez, seja por aquilo que se fez, né? Pagando o preço por ter feito o que é correto. Usar o capital político para fazer... Usar o capital político para fazer o que interessa para o país. Mas as pessoas se acostumaram em capital político investindo para mais capital político. Né? Quando eu estava no Ministério do Meio Ambiente, né, eu dizia, a gente vai fazer o que é preciso ser feito. Não é? Mesmo que eu nunca mais me eleja para absolutamente nada no estado do Acre. Não é? Mas eu quero combater o desmatamento da Amazônia. E combatemos o desmatamento da Amazônia, né? Levando para, nos últimos anos, mais de 80% a queda do desmatamento. Ou seja, para que serve credibilidade, capital político, se não for para investir numa agenda estratégica para o país? Você acha que a presidente Dilma errou quando ela se elegeu, ela não bancou essa agenda de uma reforma tributária, reforma política? Ela deveria ter usado esse capital político para aprovar isso no Congresso? Não só ela, mas inclusive os que antecederam. O Lula e o Fernando Henrique. O Lula e o Fernando Henrique, porque isso é uma corrida de 4x4. O problema é que ninguém quer levar o bastão, não é? Cada um pega o bastão e diz, não, eu vou pensar nas próximas eleições. E aí fica parado e acaba que todos nós perdemos. Senadora, durante os protestos houve aí uma forte rejeição à liderança dos partidos políticos, alguns tentaram aí pegar uma carona, foram rejeitados, né? A senhora, apesar de ter uma carreira política, foi senadora, foi ministra, a senhora não tem a imagem de uma política tradicional, né? Uma pessoa mais antenada com questão ambiental, com as redes sociais. A gente viu que o Datafolha mostrou a senhora muito bem posicionada nessa última pesquisa. Claro que tudo isso é um retrato do momento, tem uma queda de popularidade alta da presidente, ela ainda tem tempo para reverter isso. Mas eu pergunto para a senhora, essa rejeição à política tradicional, a senhora acha que ela vai se estender pelo próximo ano e pode viabilizar a sua ida para um segundo turno e a sua vitória numa eleição presidencial? Olha, eu não quero instrumentalizar nada do que está acontecendo. Não é? Mas a senhora aparece na pesquisa em segundo lugar, está criando um partido. Todo mundo fala que a senhora vai ser candidata à presidência da República. Tem uma rejeição aos políticos tradicionais. A senhora subiu na pesquisa. Isso não pode viabilizar uma candidatura, uma vitória da senhora? Pois é, mas existe uma forma de você tratar o que está acontecendo. Diga. Uma é para instrumentalizar, outra é, como eu disse, é metabolizar. Né? Eu tenho mais de 30 anos na luta socioambiental no Brasil. Quando terminou as eleições de 2010, eu disse para vocês todos que eu não ia ficar na cadeira cativa de candidata a presidente da República, que eu ia continuar trabalhando nas ideias que eu acredito para o Brasil. O ano passado foram mais de 129 palestras falando sobre as ideias do desenvolvimento sustentável, desse novo ativismo que está surgindo no mundo. Nunca me esqueço que a jornalista me fez uma pergunta, senadora, a senhora não acha que está num certo ostracismo? Eu disse,
para o novo mundo que está se descortinando, quem está no ostracismo são aqueles que estão na política tradicional, dos grandes partidos, das estruturas verticalizadas. Isso que você está falando reforça o seu cacife eleitoral numa eleição. Eu não sei se reforça o cacife. Eu acho que aumenta o compromisso de todos nós. Eu acho que o erro é tratar tudo como sendo, não é, a matéria-prima para a eleição. A eleição faz parte da agenda, é um momento importante da agenda. Mas a gente tem que começar a pensar quais são as propostas mesmo, o que nós queremos para esse país. Então, a senhora pretende disputar a presidência? É uma possibilidade, é uma possibilidade. Com quais propostas? Ainda é uma possibilidade. Primeiro, eu estou no esforço para criar um partido Sim. que é já uma atualização, né, dessa crise política que está aí. E ainda bem, graças a Deus, né, que a gente já estava fazendo isso antes. Desde 2011 que a gente está no movimento por uma nova política e em fevereiro a gente decidiu criar o partido. Porque se a gente fosse fazer isso agora, ia parecer um tremendo oportunismo, só porque teve a revelação das ruas, né? Dizer que o nome era rede, dizer que não tem presidente, que tem colegiado. O nome nem é partido, o nome exato, é rede. Exatamente. Dizer que não é diretório, é colegiado, dizer que não é núcleo, são coletivos temáticos, dizer que a gente não se une, não é, na igualdade, que a gente se une na diversidade, em cima de princípios, criar mecanismos de controle externo, como é o caso do Conselho, para avaliar de forma independente o partido, limitar candidaturas e, no máximo, dois mandatos para os cargos no parlamento, né, colocar claramente contra a reeleição, dizer que, enquanto não vem o financiamento público, que a gente se autolimitava, optando pelo financiamento popular de campanha, com teto para a contribuição. Pessoa física, a senhora é contra a contribuição de empresas privadas? No Estatuto da Rede ainda admite com teto para os dois, mas há uma discussão de que seja apenas pessoa física dentro da própria rede e, como tudo é provisório, isso tudo está em aberto. Então, todas essas atualizações, né, uma vez numa entrevista eu disse que a Rede Sustentabilidade era uma espécie de cavalo de Troia dentro do sistema político brasileiro, porque era um esforço de atualização, não é, já vendo essa crise que se coloca da representação, não é? E, obviamente, que é uma ferramenta, sem a pretensão de ter a resposta, de dar as respostas. Eu concordo com a ideia de que a verdade não está com nenhum de nós, ela está entre nós. E esse é um momento de humildade, não é? Eu acho que, eu insisto, a presidente Dilma, né, ela poderia pilotar uma agenda de transição agora para o país. Né? Existe energia política, sustentabilidade política para ter uma agenda de transição. Né? E é muito difícil falar por hipótese, né? Até porque as ruas, em nenhum momento, graças a Deus, levantou qualquer palavra de ordem aventureira, querendo desconstituir a legitimidade do mandato da presidente. Né? Foi uma manifestação democrática, em que as pessoas estão dizendo, olha, parem de pensar nas próximas eleições, pensem nas futuras gerações, não é? Parem de achar que nós somos a cultura do ópio. Nós queremos, o óbvio, e o óbvio é saúde, é educação, é segurança, é uma economia que seja capaz de manter as conquistas da estabilidade, né? Ampliar as conquistas sociais. É isso que está sendo dito por essa população. Agora, para fazer isso, é preciso ter um distanciamento, não é? Não ficar preso à próxima eleição. Dizer, olha, é o momento de pilotar mesmo uma agenda para o país, conversando com todos e entrar para a história como quem descartou o atraso na política. Mas você acha que isso, ela, por exemplo, deveria desistir da reeleição, ou ela pode aspirar à reeleição? Eu acho que para ter credibilidade em relação a pilotar uma agenda com essa magnitude, deveria colocar a reeleição em segundo plano. Não é? Até porque na ausência... O que não significa abrir mão da reeleição. Até pode ser candidata, a senhora acha ou não? Ou ela não deveria ser candidata? Até porque tem um partido, tem alternativas no seu próprio partido. Mas é uma oportunidade tão grande, tão grandiosa, não é? Na minha perspectiva, não é? Que você entraria para a história só pelo fato de dar contribuição para um realinhamento político nesse país. Não é? Deixar que o atraso fosse sepultado pelas ruas, não é? Porque é isso que as ruas estão pedindo. O presidente Fernando Henrique diz que o PT e o PSDB ficam
disputando para ver quem vai liderar o atraso. Eu acho que esse era o momento, né, das pessoas de bem desse país se unirem em torno de uma agenda para o Brasil, para ver quem é que se dispõe a se comprometer com os avanços. Né? Senadora, para a gente só fechar uma coisa aqui de eleição, a senhora vê espaço por um volta Lula? O Lula é uma liderança inquestionável, não é? Assim como tem espaço para ele de volta Lula, tem espaço para manter a candidatura da Dilma, que foi o próprio presidente Lula, da presidente Dilma, foi o próprio presidente Lula que bancou, como tem espaço para ser Aécio, para ser Serra, como tem espaço para ser Eduardo Campos. A beleza da democracia e de uma eleição em 2 turnos é que a gente... Espaço para Joaquim Barbosa ser candidato, ele disse que não quer. Ele disse que não quer e eu acho que a gente tem que respeitar. Mas quando as pessoas o escolhem, elas estão dizendo uma coisa, isso, que elas querem ver justiça em tudo. Elas querem ver justiça nos tribunais, querem ver justiça na saúde, na educação, na segurança, elas querem ver justiça, não é, no uso dos recursos públicos. Por que que o BNDES, não é, escolhe meia dúzia de ungidos para o dinheiro que é de todos nós, e levando, inclusive, a prejuízos que são incalculáveis, como nós estamos vendo agora, com a crise das empresas do Eike Batista. Então, é isso que as pessoas estão, digamos assim, dizendo basta, bateu no teto. Nós queremos justiça em todos os setores. E ele passou a ser um símbolo de justiça, de combate à impunidade. Senadora, quando a senhora veio aqui, no ano passado, o julgamento do mensalão ainda estava em curso ali, eu queria uma opinião da senhora sobre as condenações, sobre o resultado. Foi justo, foi mais rigoroso do que o usual, como o PT se queixou? Qual que é a sua avaliação sobre esse julgamento? Eu vou dizer o que eu já disse na outra vez aqui, né? É que as pessoas que tiveram acesso aos autos, que metabolizaram e trabalharam esses autos, né, a decisão delas, não é, foi calçada por um princípio de justiça, não é? E que eu torço pessoalmente, não é? E nas minhas orações, de que tenha sido feita a justiça e de que a gente aprenda, não é? De que pessoas virtuosas criam instituições virtuosas e de que as instituições virtuosas nos corrigem quando nos falhamos em nossas virtudes. Eu não tenho prazer em nada disso que aconteceu. Eu preferia 1000 vezes que nada disso tivesse acontecido, até porque uma boa parte da decepção que existe hoje no Brasil tem a ver com tudo isso que aconteceu. Eu não faço a política do quanto pior, melhor. Aliás, nem preciso disso, graças a Deus. Para mim, quanto melhor, melhor. E essa é uma cultura que deveria ser estabelecida, que a gente pudesse, senadora, fazer política a partir dos ganhos e não das perdas. A senhora falou que não está feliz com essa coisa que aconteceu com o PT. O PT está 10 anos no poder, né? Claro que é uma fadiga de material. Mas o PT expulsa o Delúbio Soares, depois recebe o Delúbio Soares de volta. Lá no Estatuto está escrito que um filiado que for condenado por um crime infamante, ele tem que ser desligado. São condenados no mensalão, o PT pega e não expulsa. O PT se deixou confundir com a corrupção, foi tolerante com a corrupção e está pagando um preço alto por isso? Acho que o PT virou um partido conservador, infelizmente. Né? E isso é que eu tenho pensado muito, né? O que faz com que aquele ato criativo, transformador, do início, perda essa característica, não é? E hoje o PT e o PSDB se tornaram partidos conservadores, em que os fins acabam justificando os meios em nome dos fins, né? E a gente sabe que os fins não justificam os meios. Então, eu lamento profundamente que não tenha havido essa atualização, não é? E eu te digo com sinceridade da alma, para mim, não é? Aquilo que está sendo investigado pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, pela Federal de Controle, seja de PT, seja de PSDB, que seja encaminhado para os procedimentos legais. E o que nos interessa não é ficar nos promovendo à custa disso. O que nos interessa é quais são os mecanismos de controle social, quais são os mecanismos para evitar que se repitam os erros, coisa que eu não vejo acontecer, porque fica, digamos assim, repetindo o tempo todo as mesmas coisas. Esse é o momento de nos debruçarmos para mais e mais controle social, combinando 2 coisas, transparência e visibilidade. Hoje, com a internet, é possível colocar os projetos, as ações que estão em execução no governo, com dinheiro público, da prefeitura ao governo federal, para que o cidadão acompanhe o que está acontecendo, Kennedy. É um absurdo. Por que que a gente fica com segredos e depois que acontece o caso de corrupção, que o dinheiro já foi drenado, aí é que se vai tomar a providência? Se você
criar processos e mecanismos de transparência com visibilidade, o cidadão, cada um vai acompanhar, criar aplicativos para acompanhar a gestão, o uso dos recursos, as licitações. Isso protege o presidente, protege o ministro, protege a todos nós. Foi o que eu fiz no desmatamento. Nós colocamos os dados abertos na internet, as pessoas sabiam qual era a fazenda, de quem era, aonde estava acontecendo, exatamente para nos constranger a não deixar nenhum lugarzinho com qualquer tipo de conivência. Senadora, eu vou pedir licença mais um minutinho, nosso tempo está quase acabando, a notícia volta daqui a pouco com a senadora Marina Silva.